eu comecei a gritar. Assim, eu não aguento mais. Não saía outra palavra. Eu já tinha meses orando nas madrugadas, pedindo a Deus a libertação disso tudo. E eu caía no chão, gente. Caía no chão. Como que neste lugar, neste ambiente, é que a gente tem paz. Paz na nossa vida, paz no nosso coração, paz nas nossas decisões, sabe? É totalmente diferente, como diz uma passagem bíblica. É melhor você comer um pedaço de pão seco no canto de um eirado e você ter paz, do que você tá em uma grande mansão, em um lugar onde você... Gente, boa noite. Vim aqui fazer um vlog para vocês. Um vlog bem diferente, né, dos que vocês estão acostumados a assistir. E geralmente o vlog aqui, eu sempre estou compartilhando minha rotina, compartilhando minha vida, algum momento especial com minha família, né, o dia a dia, alimentação, trabalho, entre outras coisas, né. Só que hoje, gente, tô vindo aqui fazer um vlog totalmente diferente. Esse vlog, gente, vai ser uma conversa. Ontem fez um mês, né, que eu decidi recomeçar minha vida. Fez um mês que eu vim morar aqui nesse lugar. E quem vem acompanhando meu vlog, né, vem acompanhando, viu aqui meu começo, como eu iniciei aqui com muito mato, eu fazendo a limpeza. Quem ainda não assistiu, pode ir aí que tem os vídeos mostrando, né, eu fazendo a limpeza, fazendo a organização, vindo pra cá, cada detalhe, cada coisa. Eu desmontando meus móveis, eu me mudando, né? Eu filmei tudo e coloquei aqui pra vocês. E ontem, gente, dia 17, fez exatamente um mês que eu vim embora, né? Recomeçar a minha vida, recomeçar a minha história, né? O que é que acontece, gente? Eu vou contar pra vocês um pouco da minha experiência dentro desse mês, um pouco das dificuldades, o que foi mudado na minha vida, na vida das minhas filhas, dos meus filhos, como eu tenho me sentido, né, galera? Então, assim, gente, de início, a minha decisão de vir pra cá foi uma decisão onde eu orei muito, pedi muito a Deus a confirmação se realmente eu estava fazendo certo. Meu relacionamento acabou, certo? Meu casamento acabou, um relacionamento de 5 anos, né, que já não vinha dando certo já há alguns anos, né, alguns meses, alguns anos. E com isso, né, depois de muita tentativa, depois de muito choro, depois de muito sofrimento, depois de muito estresse, depois de muita oportunidade, eu decidi que já não dava mais, que eu precisava seguir minha vida, que Radassa, vai brincar pra lá, que a gente era totalmente diferente, que eu queria algo pra minha vida, eu tinha objetivos na minha vida totalmente diferentes dos objetivos que ele tinha pra vida dele. Eu tinha pensamentos, ele tinha outros, eu tinha uma direção, ele tinha outra. Então, com isso, a gente via que o nosso casamento não tinha mais como continuar. Até porque, gente, a gente tem que entender que laço, quando ele muito aperta, ele vira um nó, certo? E a minha vida já estava assim. Eu estava em uma situação na minha vida onde eu não tinha mais alegria, onde eu não tinha mais felicidade. Eu adquiri muitos problemas emocionais, como ansiedade, estresse, pânico. Passei um período com depressão devido a muitos acontecimentos nesse relacionamento, certo? Muita dor, muita coisas que se passou que não foi bom. Creio que nem pra mim, nem pra ele. Então eu precisei tomar essa decisão. Só que assim, gente, quando a gente vive um relacionamento e o relacionamento não vai bem, todo o restante da sua vida não vai bem, certo? Ninguém vai me dizer, meu relacionamento não vai bem, mas meu trabalho tá top. Meu relacionamento não vai bem, mas minha vida com meus filhos está 100%. Não tem como. É uma base, né? O relacionamento, o casamento é uma base que, se essa base não estiver fortificada, toda a outra base é impossível estar. Então, assim, o meu sentimento, o meu emocional estava acabado, certo? Destruído, totalmente destruído. Minha vida como mãe, eu tentava dar o meu melhor, extrair o meu melhor. Mas assim, é difícil você dar o seu melhor quando você tá toda destruída por dentro, sabe? E
A minha vida financeira foi uma das coisas mais abaladas, né? Eu sempre fui uma mulher muito correta com minhas coisas, sabe? Com tudo na minha vida, com meus pagamentos, com meus compromissos. E eu passei a falhar com muita coisa, porque eu já não sabia mais, eu já estava sem direcionamento com o meu trabalho, com meus investimentos, né? Às vezes eu investia demais. Eu lembro que eu estava em um estado que eu estava sem direcionamento do que fazer. Sabe, eu queria fazer tudo. Menina, era uma confusão, uma bagunça. Meu trabalho, tudo na minha vida tava uma bagunça. Eu tava em um estado que eu vivia cansada. Eu podia acordar 1h da tarde, eu podia acordar meio-dia. Eu não tinha força. Eu acordava cansada, eu vivia cansada. Minha vida tava toda desregularizada. Tinha dia que eu dormia 3 horas da manhã, tinha dia que eu dormia 4 horas da manhã. E isso, minha filha pequena de 2 anos junto comigo nesse ritmo. E às vezes eu só acordava meio-dia, 1h da tarde. E era aquele cansaço. E tudo que eu fazia era me arrastando. Tudo que eu fazia era com muita dificuldade. Porque eu não estava bem, certo? Eu não estava bem comigo mesma. Certo? Engordei muito, ganhei muito peso, já não tinha mais uma alimentação certa. Eu já, em relação ao meu trabalho, eu já nem sabia mais o que eu estava fazendo. Eu lembro que tinha vezes que eu fazia soma, eu tinha mais de 15 mil de mercadoria em casa e estava ali comprando mais 5, mais 10 mil de mercadoria em boletos bancários para pagar, quando eu ainda tinha muita mercadoria em mão, quando eu ainda tinha muito boleto em aberto. E com isso, gente, eu estava vendo minha vida virar uma bola de neve. Uma bola de neve em todos os sentidos da minha vida, sabe? Eu tava descontrolada, eu comprava coisas que às vezes eu não precisava, gente, eu não sabia, eu tava sem direcionamento na minha vida, sabe? Tinha tempos que meu emocional tava em uma forma tão terrível. Mariana, faz pão aqui pra Radassa, vai que Mariana vai fazer, que agora eu tô ocupada. Eu tava com o meu emocional tão destruído, acho que ela quer pão que ela tá me pedindo. Eu tava com o meu emocional tão destruído, gente, que eu lembro que eu montei meu estúdio, que foi um sonho. Eu fiz meu curso, com 2 meses que eu tinha tido meu bebê, eu me esforcei a todos os dias pro meu curso, não falhava, gastei mais de 10 mil reais para fazer meu estúdio. E dentro, gente, de 1 mês que eu tinha feito o estúdio, eu queria fechar, eu tava em um estado que eu não conseguia focar, não conseguia me concentrar em nada. Nada. Não consegui ir pro meu estabelecimento. Tinha tempos que eu tinha necessidade, eu precisava ficar dentro de um quarto escuro, sozinha. E ali, gente, minha dor física era terrível. Terrível. Sabe o que é uma dor terrível? Eu chorava muito e tinha vezes que minha dor emocional era tão grande que eu chegava a me agredir, bater em mim, no meu rosto, bater minha cabeça no chão, na parede, fazer coisas comigo para que a dor física diminuísse aquela dor emocional que eu sentia, que eu estava sentindo. Era algo, gente, terrível. Algo que eu tenho 31 anos na minha vida, eu nunca tinha vivido, sabe? E eu procurei ajuda com psicólogos, eu orei muito, pedi muita oração, sabe? Para poder findar esses momentos muito difíceis na minha vida, sabe? E parece que quando eu estava ali diante de me libertar daquilo, eu sentia falta daquilo, sentia falta de todo aquele sofrimento. Eu não sei explicar, porque não demorava muito, eu já estava novamente no relacionamento de novo, onde eu já sabia que aquele casamento não ia mais para lugar nenhum, né? E eu lembro que quando eu comecei minhas consultas com o psicólogo, a psicóloga falou assim pra mim, não foram muitas, gente, eu vou ser sincera pra vocês, não foram muitas consultas, foram as 6 a 7, foi algumas consultas, né, com 2 psicólogas, né, que elas me falaram que eu tava com dependência emocional, sabe? E que não era fácil realmente eu sair daquilo. Mas eu precisaria entender onde eu estava, o que eu estava vivendo, o que eu estava passando. E eu lembro que uma das perguntas da psicóloga foi assim, quem é você? Quais são seus sonhos? Quais são seus objetivos? Qual é a sua identidade? E eu, gente, não tinha mais identidade.
Eu não sabia mais quem eu era, para onde eu estava indo, quais eram meus focos. Eu tinha uma vida embaralhada, minha vida estava totalmente embaralhada, sabe? Aquela mulher forte, guerreira, virtuosa, não era mais nenhuma sombra. Eu não era mais uma sombra do que eu fui antes, do que eu era antes. Eu era uma mulher que sobrevivia todos os dias, que vegetava todos os dias, sabe? E era uma situação terrível. Terrível, terrível, porque eu não conseguia me libertar disso. Tentei por várias vezes dar fim, terminar, vá seguir tua vida, eu sigo a minha. E não dava 1 mês, 2 meses, às vezes 15 dias, eu já estava dentro daquele relacionamento de novo, passando por tudo que eu tinha passado e às vezes ainda pior, sabe? Então foi muita oração e muita força. E no dia que eu decidi de verdade, né, que Deus me curou de verdade de tudo isso de tudo que eu estava passando, eu lembro que uma semana antes, eu lá em casa, eu comecei a gritar, assim, eu não aguento mais. Não saía outra palavra. Eu já tinha meses orando nas madrugadas, pedindo a Deus a libertação disso tudo. E eu caía no chão, gente. Caía no chão. Como uma criança que faz birra. Rolava no chão e dizia: eu não aguento mais. Meu Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu pegava meu corpo. Eu não aguento mais. Mas eu falava tão alto que até meus vizinhos conseguiam ouvir, né? Eu gritando que eu não aguentava mais aquela situação, eu não aguentava mais aquela dor, eu não aguentava mais viver daquele jeito, que eu não suportava mais aquela vida. E eu lembro que nesse dia eu fui pro lado de fora, fui pra garagem, sentei no chão, que todas as minhas orações, gente, era eu prostrada no chão. Às vezes deitada, às vezes sentada, às vezes com o rosto no pó mesmo. E eu falei: meu Deus, me dê mais uma chance. Eu sei que várias chances foram me dadas, mas eu te peço, por favor, Senhor, me dê chance para mim recomeçar a minha vida. E mesmo que eu não venha ter felicidade mais nenhuma, Senhor, na minha vida, eu quero ao menos estar bem psicologicamente na minha vida, para poder eu criar meus filhos. Ao menos que essa seja, até que seja a última meta da minha vida, eu criar os meus filhos, para meus filhos não ver do jeito que eu tô, porque eu não tô bem. Eu não estava bem, gente. Eu sentia dores fortíssimas na cabeça, confusão, em todos os sentidos, sabe? Eu sonhava que eu ia ficar louca. Tive um sonho onde eu arrastava no chão louca, né? E eu dizia assim: meu Deus, não me deixa eu ficar louca. E nessa oração eu falei: Senhor, eu vou enlouquecer. Se eu continuar aqui, eu vou enlouquecer. Eu acabei de ter um bebê. Meu bebê tem 2 meses, eu não tive resguardo. Da minha outra filha também, de 2 anos e pouco, eu não tive resguardo. Eu preciso, Senhor, recomeçar minha vida. Eu preciso recomeçar, mas, Senhor, eu não sei para onde eu vou. Eu não sei como eu vou. Eu não sei como fazer. Eu não tenho direção. Eu não tenho nada, Senhor. Eu não tenho nada. Tudo que eu tenho é o Senhor. Só o Senhor pode hoje mudar minha história. Só o Senhor hoje pode me libertar dessa prisão emocional, física. Só o Senhor. E aí, gente, orei na garagem. Depois eu fui dentro do quarto. Fechei a porta do quarto, dentro do quarto, tomei a orar. Pedi oração às pessoas: por favor, orem por mim, para que Deus me dê uma direção no que fazer. E nisso, gente, passou alguns dias eu orando. E aí, o que é que acontece? Acabei tendo ainda tive discussões em casa, né? E tentei conversar para poder ele sair de casa e eu permanecer em casa.
E nessas conversas eu via que quanto mais eu tentava me expressar, quanto mais eu tentava dizer que era melhor ele sair porque eu estava em casa, porque eu estava com as crianças, ele ria de mim, debochava de mim como sempre fazia, né? Ele sentia prazer em me ver triste, para baixo, sentia prazer em me ver nas minhas crises, onde eu embolava no chão. E nessas crises eu via que quando ele via que eu entrava nessas crises, ele pegava a minha filha de 2 anos e saía de perto, como dissesse, sai de perto, que aí é uma louca. E várias vezes assim, enquanto eu estava ali no chão, eu via o olhar dele de deboche olhando para mim, parado, centralizado, olhando, e aquilo ali, gente, era mesmo que me matar, sabe? E eu tinha muitas crises mesmo. E eu lembro que nesse dia a gente teve essas discussões, ele disse que não ia sair de casa porque ele não era cachorro. E eu peguei e falei, então eu vou sair. Quando eu falei que eu ia sair de casa, gente, eu não tinha lugar nenhum certo para ir. Eu não tinha pensamento de nada. Eu só falei, já que você não vai sair, eu vou dar um jeito e eu vou sair. E ele simplesmente falou, faça o que você achar o que é melhor. E eu lembro que eu fui lá pro fundo de lá de casa, sentei no fundo de casa e comecei a orar a Deus, sentada no batente, orando a Deus. E ali eu pensei em pegar o celular e começar a dizer desaforo a ele, eu quero que você saia daqui, porque o direito é meu de ficar, porque os filhos, eu tô com as crianças e não sei o que, eu não vou desestabilizar minha vida, não sei o que. E eu lembro que eu levantei, meu celular tava carregando na cozinha e eu ia fazer isso, digitar. E na hora que eu levantei, me veio aquilo na cabeça. Até quando você vai viver assim? Você não tá vendo que você não é ouvida? Você não tá vendo que a outra parte não tá nem aí pra você? Você tá vendo que a outra parte veio como se fosse palavras na minha cabeça, né? Falando, a outra parte tá saindo, tá dormindo fora, tá curtindo a vida, tá vivendo uma vida de solteiro e não tá nem aí. Você vai discutir, você vai brigar, por quê? E aí eu fui, sentei novamente no batente e comecei a orar. Senhor Deus, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso fazer algo por mim. E eu não sei o que fazer. Ele não vai sair de casa. E eu não quero mais esse casamento para minha vida. E enquanto eu orava a Deus, me veio um pensamento de um lugar para mim ir, uma casa para mim ficar que não era minha. Era uma casa onde eu ia ficar de favor com meus filhos, né? E essa casa me foi oferecida. Eu iria, mas não era minha casa. Era de favor que eu ia estar ali. E de momento eu achei que seria uma atitude boa, uma forma boa. Só que o meu coração, gente, não me entregou paz. Não me entregou paz. Eu liguei para meu pai falou, possa ser que seja mais ou menos. Liguei para uma outra pessoa, mas não me dava certeza, sabe? E meu coração também não tinha paz com aquela decisão. Aí eu peguei e falei assim, eu vou pro meu terreno. Como quem tá acompanhando os vídeos aí sabe, esse terreno aqui, gente, eu tenho há 5 anos. Certo? No tempo que a ocupação em qual eu faço parte, que loteou essa fazenda e deu um pedaço de lote para cada pessoa, em 2020, ou foi 2019, eu nem lembro, mas acho que foi 2020. A gente não podia construir de bloco porque a gente não tinha posse da terra, certo? Então aqui a gente só poderia construir um barraco disso aqui, ó, de madeirite. E num tempo eu vim aqui, fiz esse barraco de madeirite, fiz a fossa, fiz um banheirinho, cerquei, botei energia, né? Só não tinha água aí em Canadá, porque no tempo não tinha água aqui. A gente tinha como é, meu Deus? Acho que é a fonte que fala. Um poço, mas a gente não tinha as bombas, não tinha nada para puxar água. Então assim, aqui era muito difícil de se morar, né? Então, eu não pensava em vir morar aqui, ainda mais nessa situação. Aí, quando me veio no meu coração isso, eu falei, meu Deus. E meu pai que tomava conta daqui, né?
Meu pai que tomava conta. Eu falava, meu Deus, mas ir pro terreno pra morar dentro de um barraco de madeirite com meus 4 filhos. Como é que eu vou fazer isso? Como é que vai ser? Minha escola aqui do lado, a escola dos meus filhos aqui do lado, e eu vou ter que me desestabilizar, me desestruturar toda para poder viver em um lugar aonde não vai ter conforto. E eu falei, meu Deus, não vai dar certo. Eu com um filho de 2 meses, uma menina de 2 anos, 2 adolescentes que estudam, eu também estava estudando no tempo. E eu falei, isso aí não vai dar certo. E Deus colocou no meu coração. É essa palavra que eu vou dizer para vocês agora. Dê o passo que eu dou o chão. E eu parei, pensei, orei. E essa decisão me trouxe paz dentro do meu coração. Uma paz, gente, que aquela mulher cansada, aquela mulher que não tinha foco, aquela mulher que não tinha horário, aquela mulher bagunçada, porque minha vida estava toda bagunçada, gente. Me veio dentro de mim uma força, um vigor, algo que eu não sei explicar. Aí conversei com meu pai falou, não, é bom, ali é seu. Conversei com outra pessoa que eu sempre me aconselho e falou a mim, não, vai ser bom, porque ali qualquer bloco que você colocar, qualquer coisa que você colocar é seu. Você não vai pagar aluguel, você não vai pagar isso, você não vai pagar aquilo. Vai ser bom pra você, vai ser um novo começo. E eu peguei e falei, no outro dia eu falei com minha filha, a gente vai, minha filha de 17 anos, a gente vai amanhã limpar lá o barraco. A gente vai limpar. Quando a gente chegou aqui, gente, os matos chegavam na nossa cintura, cheio de pau, cheio de bagunça. E quando eu cheguei aqui, que eu olhei tudo, eu falei, eu não sabia nem por onde começar. Aí eu peguei e falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou limpar isso? Como é que eu vou tirar? Aí falei com a moça da associação, ela falou, você pode tirar os matos, tirar as coisas, mas tem que jogar lá embaixo. E meu terreno é logo aqui, logo o meu terreno é o da frente, né? Meu barraco é o da frente. E eu teria que botar lá no fundo. Eu digo, meu Deus, não tem um carro de mão, não tem uma aquele negócio que capina, esqueci o nome agora, uma foice, não, sei lá, esqueci o nome. Não tem um negócio desse que capina. E agora, como é que eu vou fazer? Aí cheguei aqui, olhei. Aí veio a palavra no meu coração de novo. Dei o passo que eu vou dar o chão. Aí eu fui, gente, saí daqui, fui pedir a vizinha uma foice emprestada, pedi a outro um carro de mão. E minha filha, eu não sabia fazer capinar. Minha filha sabia, ela capinando de um lado, arrancando um pau de outro. E tá tudo aí no vlog, tá tudo filmado. Quem quiser ver e se certificar vai achar aí. E aí a gente limpou, com 2 dias aqui a gente limpou. Depois eu vim, entrei dentro do barraco, tirei as coisas de pai, uns bagulho que tinha, tirei. Depois vim, voltei pra casa, cheguei em casa, botei umas coisas minhas pra vender, coisas que não ia caber aqui, tipo meu kit de estética do estúdio, armário de cozinha, algumas coisas do quarto dos meninos. Peguei, vendi, peguei o dinheiro todo, investi aqui. Chamei uma pessoa pra fazer a encanação da minha água, chamei uma pessoa pra fazer um contrapiso aqui no chão, que eu fiz tipo uma varanda. Aumentei um telhado, fiz uma cerca nova, encanei a água, fiz os pontos certinho. Comprei chuveiro, que não tinha chuveiro, que a gente tomava banho de cuia aqui. E aí, gente, ajeitei tudo pela honra e glória do Senhor, sabe? E foi tudo dentro de uma semana. Dentro de uma semana, desmontei tudo lá dentro de casa, vendi as coisas, fiz e me mudei dentro de uma semana. Gente, as coisas corriam de uma forma que não dá para explicar. Não tinha nada que desse errado. Até o que foi para dar errado, tipo, o rapaz que colocou minha água era o mesmo que ia fazer o contrapiso. Ele falou, eu vou botar sua água, só não vou fazer seu contrapiso. Isso, minha mudança já estava toda arrumada no domingo para me mudar na segunda-feira. E nisso, gente, eu falei, meu filho, eu não tenho como ficar com essa frente de casa só na areia. Essas crianças entrando, correndo aqui para dentro de casa. Eu preciso fazer o contrapiso nessa área toda aqui da frente. Ele me falou em cima da hora.
Eu peguei, liguei para um pedreiro, um amigo meu que sempre me salva. Ele veio no domingo. Ele, hoje eu não posso ir porque hoje é dia que eu vou fazer comida. Eu digo, por favor, me socorre. Ele veio. Acabou que a gente ficou aqui, trabalhou até 8 horas. Fez mais do que o combinado. E o rapaz que ia fazer para mim, ele disse, Gabi, nem sabia fazer esse serviço aí. Eu só ia passar um cimento aqui. Foi ótimo ele ter vindo. Então acabou que de alguma forma foi melhor a outra pessoa vir. Então assim, gente, foi tudo dando certo. E eu vim. Quando eu cheguei aqui, né? Quando eu cheguei aqui, comecei a colocar as coisas no lugar. E, gente, eu vou ser muito sincera pra vocês, de todo o meu coração. Sem mentira, sem exagero, sem nada. Foi a melhor decisão que eu tomei. Foi a melhor coisa, o melhor caminho que Deus me conduziu. Sabe? Porque aqui, gente, a gente não tem riqueza, não. A gente tem mais do que riqueza, a gente tem paz, sabe? A gente tem paz. Aqui não é um barraco, mas aqui é o nosso lar. Aqui é um lugar onde a gente sai. Meus filhos, eu levo minhas filhas na escola, vou buscar, vou trabalhar. Aqui eu tenho um foco. Aqui eu levanto às 5h30 da manhã, vou dormir 8h30 da noite, às vezes no máximo estourando 9 horas da noite a gente tá dormindo aqui dia de semana, sabe? Meu trabalho, gente, eu tô começando a concentrar, voltar a direção do meu trabalho, trabalhando de uma forma certa, trabalhando de uma forma sábia, trabalhando de uma forma onde eu estou vendo, dentro de um mês, eu estou vendo as coisas acontecer. Objetivos que eu tinha de montar uma equipe de vendedoras para mim, que eu tinha esse objetivo, ó, e nunca conseguia colocar em ordem. Esse mês foram 4, foram poucas, mas já consegui 4 vendedoras para revender produto para mim. Eu tô organizando a minha vida, tô pagando as minhas dívidas, tô organizando minha vida, e eu digo para vocês, gente, é algo maravilhoso, porque hoje, pela primeira vez dentro desse tempo que eu tô nesse relacionamento, é a primeira vez que eu vejo que a minha vida tá avançando. A minha vida tá avançando, eu tô no que é meu. Tô no que é meu, cada coisinha que eu for fazer aqui é meu, ninguém vai me tirar daqui, ninguém vai me expulsar daqui, sabe? Então assim, gente, quais são as dificuldades, né? Porque aí, lá onde eu morava, as meninas iam para a escola sozinha. A escola de uma era 2 minutos de casa, a escola de outra era 5 minutos de casa. Só que assim, gente, aqui eu vou levar elas, vou pegar, mas no momento que eu vou levar elas, eu já faço a minha entrega, eu já atendo uma cliente, eu já resolvo alguma coisa na rua, eu já passo no mercado. Então assim, minha vida hoje é uma vida ativa, uma vida como eu já tive lá atrás, sabe? Então não é... Poderia ser um ponto negativo, mas acaba não sendo, porque eu já saio, já resolvo tudo. Às vezes, da meio-dia, eu já fiz um monte de coisa, como hoje, né? Hoje foi feriado, acordei às 5h30, 7 horas, já tava na rua fazendo entrega. Já fui pegar uma mercadoria, uma encomenda que eu tinha deixado para pegar hoje. Já fui pegar minha encomenda, 9 horas, já tava no mercado. 10 horas eu já estava em casa, já tinha resolvido tudo, saí, almocei, cheguei agora às 7 horas, já limpei a casa, que não deu para limpar de manhã, e já estou aqui filmando para vocês. Então assim, eu tenho hoje uma vida produtiva, sabe? Hoje eu tenho uma vida produtiva, eu tenho sonhos novamente, eu tenho metas novamente, eu tenho felicidade novamente. Gente, eu deito para dormir e eu deito em paz, eu só acordo de madrugada porque eu preciso alimentar meu bebê. Eu tenho um bebê que vai fazer 4 meses amanhã, eu preciso trocar a fraldinha dele, eu preciso alimentar ele de madrugada, e acabando de fazer isso, eu deito e durmo em uma paz maravilhosa. Eu acordo, gente, de manhã descansada, com minha mente tranquila, minha vida é produtiva durante todos os dias. Mas, gente, tem outro ponto aqui que é um pouco difícil, é que aqui dentro do barraco, né, dentro da minha casa aqui durante o dia, faz muito calor pelo fato do barraco ser de madeirite e a telha ser de eternite. Então assim, eu sinto muito calor durante o dia. Então quando eu fiz essa área aqui, que é onde eu estou agora, essa varanda, foi nesse intuito, né, de os meninos poder ficar na rede, de aqui, como é tudo aberto aqui, né, aqui eu boto uma cortina de noite, né, na hora que eu vou dormir, para ter um pouco mais de privacidade. Mas aqui venta muito, então a gente consegue ficar um pouco mais aqui, né, ali fora bate sombra a partir de
11 horas já tá sombra ali. Aí o que é que eu faço? Eu boto um tapete. Quem assiste meus vlogs vai ver, coloco um colchão, né? Eu fico um pouco lá fora com os meninos, né? Então acaba também que é algo que não é tão bom a questão disso, mas a gente se ajusta, sabe? A gente se ajeita, os meninos cochilam lá fora, às vezes eles cochilam aqui e tá tudo, gente, olhe, Deus vai me dar no tempo certo a minha casa. No tempo certo eu vou filmar para vocês cada avanço. No tempo certo eu vou ter a minha casinha. No tempo certo Deus vai me dar condições de eu levantar meu muro, de eu construir minha casa, fazer o quarto dos meus filhos no tempo certo. Mas enquanto esse tempo não chega, eu sou grata a Deus pelo que eu tenho. Eu sou feliz dentro do que eu tenho, sabe? Porque tem pessoas que enquanto não chega, né, onde elas querem, elas vivem infelizes, elas não curtem o que elas têm agora, não curtem o momento. A gente tem que se aproveitar, a gente tem que usufruir a vida no que a gente tem agora. O que vem pela frente, amém, aleluia, glória a Deus. Mas a gente não tem que viver só focado no futuro, porque o dia de amanhã só pertence a Deus. A gente tem que ser feliz no agora, com pouco que a gente tem. Eu sou totalmente feliz morando aqui dentro desse barraco. Quero uma casa melhor? Quero. Seria hipócrita se eu dissesse que eu não quero. Quero dar uma moradia melhor para meus filhos? Quero poder passar minha tarde dentro de casa assistindo um filme com meus filhos? Quero, que aqui a gente não dá para fazer isso. Só se for um tempo de chuva, sabe? Aqui só dá pra gente ficar à vontade aqui dentro de casa até 8 da manhã e depois até 4 da tarde. Dias normal, né? Porque durante o dia as meninas às vezes até ficam, mas eu não gosto de deixar os meninos, porque eu acho muito calor, sabe? Então assim, mas durante o dia a Angélica fica na escola até 3 da tarde, já chega em casa 3 horas, 3h30. A Mariana só fica em casa pela manhã, porque sai para a escola 12h30 e volta às 5h40 da tarde. Então assim, eu também tô sempre levando, pegando, fazendo entrega, fazendo uma coisa. Durante a tarde meu pai fica aqui com os meninos e meu pai fica lá fora com eles enquanto o Radassa corre, Benjamin cochila. Lá é sombra e vento o tempo todo, então a gente se ajusta, sabe? A gente se ajusta, mas o mais importante aqui neste lugar, neste ambiente, é que a gente tem paz. Paz na nossa vida, paz no nosso coração, paz nas nossas decisões, sabe? É totalmente diferente, como diz uma passagem bíblica. É melhor você comer um pedaço de pão seco no canto de um eirado e você ter paz, do que você tá em uma grande mansão, em um lugar onde você tem quietação, um lugar onde tem briga, um lugar onde não tem paz. Então é isso, gente. Outro lado negativo que teve aqui dentro desse mês foi que teve um dia que foi muita chuva, e nesse dia a gente reparou que apareceu 3 pingueiras, né? Nunca, gente, eu sofri disso, acho que era criança lá no interior. Então assim, caiu uma pingueira em cima do armário próximo à geladeira, uma pingueira em cima da cama, sabe? E na hora assim eu fiquei desesperada, né? Botei uma lona, botei um balde, né, para não molhar a cama, né? Botei coisa, ainda chegou a molhar os travesseiros porque a gente não tinha visto. A sorte foi que no outro dia foi muito sol, secou alguns travesseiros, alguns, tinha outros que a gente conseguiu usar, né? E com isso, gente, meu pai veio, ajeitou as telhas e depois disso choveu, mas também não molhou mais dentro, né? Mas honrado, louvado seja Deus, que só foi pingueira, mas a gente tem onde colocar a cabeça e teve onde dormir e descansar, né? Então, gente, o vlog de hoje é isso, certo? Eu esclarecendo para vocês o porquê eu tomei minha decisão, quando eu tomei minha decisão. Minha decisão foi tomada devido ao fim de um relacionamento e eu estava em uma situação muito difícil, onde eu não poderia manter um aluguel, nada disso. E sem contar que, como eu expliquei tudo para vocês aí, vocês entenderam. Então, galera, estou aqui, né? E tem muita coisa ainda para acontecer. Eu tenho fé em Deus e tudo que aconteceu eu vou estar compartilhando aqui para vocês, gente. Eu peço para vocês, gente, humildemente,
curtir os meus vídeos. Eu peço para vocês humildemente colocar um comentário, nem que seja um legalzinho, gente, nem que seja um coração, nem que seja um ar, porque quando você, gente, comenta, quando vocês curtem, quando vocês compartilham esse vídeo com outras pessoas, né, o YouTube entende que esse vídeo é bom, é relevante, e acaba passando esse vídeo para outras pessoas. Esse vídeo alcança um número maior, né, de pessoas, e aí eu consigo monetizar o meu canal, e com isso eu consigo ganhar uma renda aqui pelo YouTube com as visualizações dos meus vídeos. E eu quero muito, gente, que isso aconteça, porque eu quero desse dinheiro começar a comprar os materiais aqui para poder construir a minha casa. Então eu peço isso para vocês, gente. E outra coisa é, você que chegou neste canal pela primeira vez, assiste os outros vlogs, se inscreve no meu canal. E, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Eu tenho um vídeo aqui, gente, toda segunda, quarta e sexta. E segunda-feira, gente, eu aguardo vocês aqui. Um beijo e até o próximo vlog.